Quem está feliz? Eu estou muito feliz. Pai, fala conosco e que em nome de Jesus, Senhor, Tua presença venha nos impactar, Senhor. Nos dê uma mente saudável, uma mente inteligente, Senhor, e que a gente possa vencer, e que a Tua palavra ela possa nos curar, Senhor, nos edificar, Senhor, em o nome de Jesus, amém. Eu estou falando com vocês sobre os milagres de Jesus. São 37 milagres, E hoje a gente vai falar sobre o segundo milagre de Jesus. Eu estava estudando essa manhã, como eu gostei de estudar, e eu aproveitei para escutar um irmãozinho da Assembleia de Deus. Estou com saudade. Trazer alguém da Assembleia aqui. Rapaz, foi reteté de Deus com força. Uma palavra muito abençoada. E eu estava pensando sobre como Jesus ensinou em cada milagre. O primeiro milagre ele faz num casamento. O primeiro milagre de Jesus é feito num casamento. Eu tentei até fazer um paralelo sobre o primeiro milagre que aconteceu com Moisés, que é a transformação da água em sangue. O primeiro milagre na época de Moisés foi um milagre que detonou a deusa Ísis, que era a deusa do Egito. Eles se intitulavam como nós somos os melhores, e de repente Deus destrona tudo aquilo. E Jesus, no primeiro milagre, num casamento, ele fala sobre a importância dele estar nesse casamento, sobre a importância de Jesus na família. Se Jesus não estivesse nesse casamento, não haveria milagre. Se Jesus não estivesse nesse casamento, não teria restauração de alegria. E o segundo milagre é de um filho de um oficial do rei, que ele chega para Jesus e ele fala: Jesus, meu filho está doente, eu preciso que o Senhor me ajude. Jesus fala para ele assim: olha, se eu não fizer alguns milagres, muitos não vão crer. Ele estava em Cafarnaum. Logo depois desse milagre, ele ia fazer mais 8 milagres só nessa cidade. Mas ele fala uma coisa muito forte. Ele diz assim: olha, se eu não fizer esse milagre, se vocês não virem, vocês não vão crer. Interessante que em outro momento Jesus diz assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você imagina um oficial. Alguns estudos dizem que a mulher desse oficial era uma das mulheres que acompanhavam Jesus e até ajudavam Jesus financeiramente no seu ministério. De repente esse oficial, ele consegue perceber uma coisa que cada um da gente precisa perceber. Não importa o nosso nível social, a nossa condição financeira ou a nossa capacidade intelectual, todos nós precisamos de Jesus. Em algum momento vai haver alguma situação na nossa vida que as nossas patentes, que os nossos recursos não vão fazer a menor importância. E ele se humilha diante de Jesus, porque ele está falando com Jesus: Jesus, o meu filho está doente. Você imagina um oficial do rei, vamos dizer que era praticamente um prefeito, ele dizendo para Jesus: Jesus, eu estou precisando do Senhor. Interessante que quando Jesus ele fala sobre isso, ele nos ensina uma coisa, que tem muitas pessoas que têm uma experiência com Jesus através de milagre, mas não conhecem Jesus de intimidade. E conhecer Jesus só pelos milagres, existem tantas religiões que fazem isso. Eu
me lembro que há um tempo atrás eu falei com vocês sobre o cego Bartimeu. Ele falava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele tinha conhecimento de quem era Jesus, mas ele continuava cego e mendigo. Apesar dele ter conhecimento sobre Jesus, não mudava a sua condição. Às vezes a gente só busca Jesus por um milagre. É por isso que tanta gente deixa Jesus depois que recebe o milagre. Jesus estava falando: ei, eu estou aqui, eu quero fazer diferente. E esse homem, ele insistiu: Jesus, você precisa ir na minha casa, é o meu filho. Como esse texto mostra o amor de um pai desesperado por um filho. Eu me lembro algumas vezes que o André ficou doente. Eu estou tão acostumado a ele ser agitado dentro de casa, ele botando aquele terrorzinho, né? Quando a roupa começou, você nem sabe disso. Às vezes no culto eu perguntava: quem é o pai dessa criança? Mas quando vem uma situação de uma doença, parece que a gente quer tomar o lugar do nosso filho. A gente pede: Deus, por favor, passe isso para mim. Estava me lembrando desses dias, fui socorrer a Né. Eu chorei dentro do carro, porque eu não conseguia aliviar a dor dela. Estava eu e a Cida socorrendo, e ela gritava de lá, e eu, para ela não perceber, porque ela... eu falei: que isso, é agora? Sentindo muita dor. Eu entrei no hospital e falei: acorde, minha ovelha está passando mal. Quase que o pessoal falou: aqui não é lugar de ovelha não, aqui é lugar de doente, leva para outro lugar. E eu saí entrando, eu falei: ela está passando mal. Mas um pouquinho eu falava: não dá para me consultar também não? Quando eu saí dali, eu chorei sozinho, porque eu não conseguia resolver aquele problema. Eu orei de tudo quanto você pode imaginar: Deus, toca nela agora, Senhor, o anjo do Senhor, aleluia. Existem algumas dores que a gente sente, quem a gente ama, que mesmo assim a gente não pode resolver. Isso nos coloca totalmente dependentes de Deus. Eu acho isso fantástico. Talvez você diga: não, mas isso não vai acontecer comigo, porque eu sou amigo de Jesus. Lázaro era amigo de Jesus e morreu. Jesus frequentou a casa de Marta e de Maria, era amigo. As coisas podem acontecer conosco, cada um da gente, calamidades acontecem. A diferença é que quando Jesus está presente, alguma coisa acontece. E com Lázaro aconteceu a ressurreição. A gente sempre fala de Marta e de Maria, né? Mas você olha para Marta tendo uma atitude, falando: Jesus, meu irmão lá, o seu amigo, aquele que o senhor ama, está doente. Jesus para ela: vai que eu já vou, fica mais 4 dias. Eu amo Jesus, porque tudo que Ele fez é um ensinamento. Você tem noção do que é você clamar por um irmão doente? Você tem noção do que é clamar um pai por um filho e de repente escutar uma palavra como essa? Daqui a pouco eu vou. Jesus escuta isso, olha bem para o homem e diz assim: você pode ir, porque o seu filho não está morto, ele não vai morrer. Em outras palavras, imagina um oficial que escuta uma palavra como essa. Não, vamos trazer para o dia de hoje. Você entra aqui com um problema, seja ele qual for, financeiro, amoroso, sentimental, seja lá o que for. Há algo que todo mundo disse que não era possível, que todas as suas forças, a sua esperança já está dizendo: não será possível. Você chega num ambiente como esse, eu olho para você e digo:
vá para casa, que o seu problema já está resolvido. Não, Jesus, como eu posso acreditar nisso? Não, pastor. Às vezes a gente recebe uma palavra, mas não crê nessa palavra. A gente vem para culto em culto, a gente frequenta a igreja, a gente ora em casa, mas a gente conhece o Deus que faz alguma coisa, mas não a intimidade com Ele, ao ponto de acreditar que aquilo que Ele fala, Ele é capaz de fazer. Tem pessoas que desistem na primeira oportunidade. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Ele já tinha feito um milagre extraordinário. Ele transformou a água em vinho. Agora vem um homem só clamando pelo seu pai, e Jesus nem ao menos entra na casa desse homem. Mas esse homem pega essa palavra, ele diz assim: ah, se o Senhor está falando isso, eu creio, porque era um homem acostumado a receber ordens. Será que você crê realmente na palavra do Senhor quando Ele diz que vai fazer? Eis que tudo será novo. Será que quando Ele diz essa palavra você acredita? O que é que tira a tua fé? O que está fazendo você se perder? Sabe, logo após Jesus fazer esse milagre no casamento, Ele entra no templo. A Bíblia diz que Ele começa a expulsar os cambistas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façam da casa do meu pai casa de negócios. Ele restaura um casamento e agora restaura o coração daqueles que transformaram o milagre em venda de indulgências. Parece que estão profissionalizando a fé e os milagres. Jesus, apesar de estar fazendo um milagre para um pai que está clamando pelo filho, para um casamento que está faltando alguma coisa, ao mesmo tempo Ele está dizendo: não é isso a principal coisa que precisa estar na minha casa. A principal coisa não são os milagres, é a minha presença. Se a gente não perceber, daqui a pouco a gente vai estar vendendo milagre, promovendo milagre para promover o reino e não o Senhor. E a gente vai começar a cobrar por milagre. É por isso que eu detesto aquelas pessoas que depois de um grande milagre fazem um desafio de oferta. Parece que o coração da pessoa, imagina, seu filho foi curado, mas você quer pagar isso. Eu me lembro de Eliseu, quando Naamã quis pagar, ele falou: não quero isso, isso não é para mim. Se a gente não aprender a dar glória ao Senhor, alguns milagres vão se cessar na nossa vida, porque milagre não foi feito para ser vendido, foi feito para ser experimentado. Eu vou experimentar milagre, eu não vou vender milagre. Eu serei o milagre sobre a terra, a minha família vai viver milagre. E quanto mais milagre eu tiver na minha vida, na roupa ou em qualquer lugar, não vai ser importante no nível onde a presença de Deus não seja mais. Primeiro é a presença dEle, porque quando Ele está na casa, tudo é transformado. Logo após, você olha para Jesus, simplesmente falando: eu sei que alguns só creem se vê. Mais uma vez eu vou repetir: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Será que você precisa de uma palavra? Eis que eu te digo, Lili, que Jesus ama você. Você já sabe disso.
E olha, Lili, que você está precisando de um milagre. E a gente vai orar pelo seu milagre. Falei, Jesus, são 37 milagres. Até chegar a 37, cura a Lili. Em nome de Jesus. A gente tem que profetizar. Gente, estenda a mão para Lili, em nome de Jesus. Repete comigo, como igreja, nós profetizamos que a cegueira não tomará conta da sua vida. Deus, nós profetizamos visão. Ora malamassu tocou. Um dia o Senhor tirou essa mulher da cova dos leões, Jesus. Ele é malamá. Mostra que o leão da tribo de Judá despedaça essa cegueira. Oh, glória! Nós honramos o teu nome aqui, Senhor. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. O Senhor pode tocar nela 4 horas da manhã, dormindo, Senhor. O Senhor pode tocar ela agora, Senhor. Mas nós acreditamos que aqui é a casa de milagre, é a tua casa, é a casa do Senhor Jesus. Tira essas escamas. Ora, malamassu tocou. Olha a sequência. Ele fala com Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo antes de chegar no filho do oficial. Nicodemos, eu já vou ler com vocês. Você precisa nascer de novo. Você entende a palavra, você entende as escrituras, mas tem algo novo que eu quero dar para você. Sabe, eu escuto isso o tempo todo. Quem fala é o apóstolo Luiz Hermínio. A gente tem que parar de estudar Deus um pouquinho, experimentar Deus. Deus está falando para Nicodemos: Nicodemos, você conhece um Deus de escritura, mas está na hora de você nascer de novo e ter uma experiência real. Eu creio que cada um da gente aqui pode ter uma experiência real com Deus. Não é aquela só de ouvir falar, me contaram assim, não. Eu ando com o Senhor, Ele transborda a sua graça sobre mim. Eu converso com o Pai, eu tenho intimidade com o Pai. Logo depois ele fala sobre sua missão. Depois ele fala sobre a mulher samaritana. Eu tenho uma água para você beber. Impressionante que cada instrumento desse é um ensinamento, cada instrumento desse é uma glória. Samaritana era uma mulher misturada. Jesus fala com ela com toda educação, com todo amor. Ela olha e fala: vejo que tu és profeta. Aí chega no 46, dirigiu-se de novo a Canaã da Galileia, onde da água fizeram o vinho. E havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-se que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus disse: se porventura não viste sinais e prodígios, de modo nenhum creis. O oficial, ele rompe o que Jesus está falando. Ele rompe falando: rogo-te, Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele está dizendo: por favor, Deus, eu quero que meu filho não morra. Sabe, é um pai intercedendo pelo filho, é um pai clamando pelo filho. Se você não está vendo milagre, é porque talvez você não esteja entrando em intercessão por ninguém. Porque enquanto esse pai se coloca na brecha, enquanto esse pai vai até Jesus, Jesus vai até seu filho. Vire para a pessoa que está do seu lado: vá para Jesus e Jesus vai tocar na sua casa. Vá para Jesus que Ele vai tocar no teu filho, Ele vai tocar no teu trabalho, Ele vai tocar nos teus negócios. Quanto mais você for para Jesus, mais Ele vai fazer. O meu
meu desafio é transformar vocês em pessoas de oração, que parem de dizer não para as coisas antes de consultar o Pai. Não posso, não dá, não consigo, não tenho. Essa palavra não importa quando Deus está à frente. Quando Ele governa, Ele é maioria. Quando Ele quer fazer, Ele vai fazer e pronto. De quem é essa igreja? Jesus. De quem é essa igreja? Não, tá fraco. De quem é essa igreja? De quem é sua casa? De quem é seus filhos? De quem é seu trabalho? De quem é seu casamento? Deixa eu repetir de novo. Acho que você não está entendendo o que você está falando, não. Você está liberando algo profético. Não é uma vã repetição. Você está liberando um decreto no mundo espiritual. De quem é essa igreja? De quem é a sua casa? De quem é seu trabalho? De quem é seu casamento? De quem é seus filhos? De quem é sua saúde? Uau! Às vezes a gente só se esquece que a gente está vidrado numa revelação ou num anjo. Às vezes as pessoas ficam mais felizes quando o anjo do Senhor está aqui. As pessoas saem de lugares, de cidades, para escutar homens. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela passou 12 anos consultando homens. Gastou todo o seu dinheiro, perdeu tudo. Uau! Mas quando ela toca Jesus, sai virtude. O Igor estava falando o quanto ele estava estressado. Ele pode passar 15 anos dizendo o quanto ele está estressado, ou ele pode passar 15 anos abraçando Jesus e dizendo: tira o meu fardo, porque teu jugo é suave, teu fardo é leve, teu jugo é suave. A ordem nessa hora não importa. Você pode entregar a tua causa para Deus hoje. Falar: Deus, o Senhor entende melhor do que eu. O Senhor pode ficar com ela? Ezequias, você crê ou não crê? O Senhor pode ficar com ela, Senhor? Senhor, eu estou com esse problema aqui, eu não consegui resolver. O Senhor pode resolver por mim? Hoje eu fiquei estudando de manhã, falando: Deus, eu estou com saudade de estudar. O interessante é que eu estava lendo a Bíblia e falei: uau, o Senhor falou isso, uau. Falei: isso eu não tinha prestado atenção, uau. Quando a gente começa a se alimentar de fé, a nossa vida é restaurada. Se você perdeu a fé, é porque você está distante de Deus. Se você perdeu a esperança, é porque você está distante de Deus. E se você confia somente em você, é porque você está distante de Deus. Porque sem Ele você não faz nada, mas com Ele tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu acho que eu vou passar a minha vida toda falando de Jesus. Eu tinha um pastor que era muito meu amigo, que ele deve ter pregado umas 300 vezes sobre o cego Bartimeu. Ele amava essa palavra. Eu acho que de um dia, se Deus me perguntar, eu vou falar: eu gosto mais de falar sobre Jesus. Eu não sei, mas eu gosto. Tem hora que eu estou falando sobre Jesus que parece que Ele está aqui, tão perto. Eu sei que Ele está. São coisas inexplicáveis. Não é emocional, não é racional, é glória. Glória não se explica. Rogo, vem, Senhor, vem até minha casa, vem. Vamos orar aqui pelo pai do Igor. Estenda a sua mão, o pai do Igor. Pai, faz ele nascer de novo, Senhor. Para a cura que tiver dentro do coração dele for maior do que qualquer cura que o Senhor vai fazer no físico dele, Senhor. Que nesses tempos que o Senhor tirou ele de tão longe para estar tão perto, o Senhor possa arrebatar seu coração. E se possível, que seja hoje, que seja agora. Aleluia.
Jesus disse: teu filho vive. Rodrigo, que palavra é essa? Você imagina, apóstolo, posso bater um gabinete com o senhor? Pode. Estou com um problema. Eu digo: você não tem problema, está resolvido. Que isso? Deixa eu falar. Eu quero contar, eu quero falar. Sim, mas Jesus, eu quero falar. Jesus, volta. Teu problema acabou. Diga para a pessoa que está do seu lado: quando você for tirar seu visto americano, não fale muito. O brasileiro perde o visto porque fala umas coisas que não tem nada a ver. Às vezes a gente quer contar para Deus como Deus deve agir, né, Lidiane? A pessoa começa a orar: Senhor, entra na minha casa, cuidado com a planta que está no meio do caminho, toca no meu filho que está lá no quarto dos fundos, Senhor. Ele chegou tarde, hein, Deus? Estava meio bêbado, ó. Tem gente que quer contar para Deus como Deus vai agir. Você não tem ideia. Hoje, quando você acordou, Deus já estava fazendo um dia completamente novo para você. Quando você estava dormindo, Ele estava olhando para você. Ele estava, uau! E agora, nesse exato momento, Deus está destronando o seu inimigo e vencendo as suas guerras. Jesus disse: vai, teu filho vive. Que palavra é essa? Aí você pega: eu creio que essa palavra, eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra. Ele vive, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu creio nessa palavra: vive, vida abundante, vida abundante, vida abundante, vida abundante. Eu creio nessa palavra. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E já ele descia quando o seu servo viera ao seu encontro, anunciando que seu filho vivia. Então indagou aquele deles a hora que seu filho se sentia melhor, e informaram: ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. E com isso reconheceu o pai que aquela precisamente foi a hora que Jesus dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Galiléia, da Judéia para a Galiléia. Hoje eu não vou me demorar na palavra. Essa é uma palavra que cura o filho, mas que também salva toda a casa. Se você tiver fé, a sua casa será alcançada por milagre. Você, mulher de oração, que está vindo aqui toda quarta-feira orar, eu tenho certeza que Deus vai ouvir as suas orações. Você pode até esquecer do que você está falando, mas Ele não vai esquecer, e Ele não tarda e não falhará. Deus tem algo para você sobrenatural. E essa noite está na hora da gente ficar de pé, depois dessa palavra, e dizer: eu creio nessa palavra. Fique de pé. Eu queria que você começasse a orar por fé. Coloca a mão no seu milagre. Se você precisar algo no coração, na sua saúde, na sua cabeça, nos seus ouvidos, nos seus olhos, coloca a mão. Nós queremos orar por você. Nós queremos te ungir com óleo essa noite. Se de repente você que está em casa e está escutando essa palavra, assim como Jesus não entrou na casa desse homem, eu não posso entrar na sua casa agora. Mas creia nessa palavra, porque essa palavra é de Jesus tocando em você agora. Pai, estamos carentes da Tua presença. Te pedimos: vem,
O Espírito e a noiva dizem: vem. Te pedimos, Senhor, temos tanta fome, Senhor, temos tanta sede. Estamos num ambiente de glória. Cadê os presbíteros? Vem cá na frente, presbíteros. Povo, vem cá que a gente quer orar por vocês. Os presbíteros vão colocar a mão sobre vocês. A Bíblia fala sobre isso. Sai do seu lugar, vem. Pega ali o óleo da unção, presbíteros. A gente quer orar, toda quarta-feira a gente quer orar por você, profetizando que algo vai acontecer na sua vida. Estamos num ambiente de glória. Não sai daqui sem a gente te ungir, não. Essa é uma palavra bem clara. A gente está profetizando que você vai sair daqui marcado. Quarta-feira a gente vai estar orando. Pai, nós estamos profetizando que haverá transferência de unção sobre a igreja, Senhor. Que o Senhor vai usar os seus filhos aqui, Senhor. Nós queremos te pedir que haja uma manifestação do sobrenatural. Libera dons, libera sinais, libera milagres, mas principalmente libera a tua graça, que nós precisamos tanto.